Olá, signo de Sagitário, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tuane e esse é meu canal Reencontre a Sua Luz. Eu espero que vocês estejam bem. Venho aqui para fazer uma tiragem para o momento de vocês. Sei que eu ando sumida, muita coisa, gente, para fazer, muita coisa acontecendo, mas estou aqui e eu sei que vocês estão muito bem acompanhados. Essa leitura pode ressoar, pode não ressoar. Parabéns, feliz aniversário, né? Era sagitariana. Então vamos lá. Essa leitura vai ser bem curtinha. Espiritualidade, qual é a mensagem para o signo de Sagitário para este momento? Não vai ressoar com todos, porque todo mundo está num momento diferente. A gente tem o 7 de copas, 9 de paus, escolhas. Não fica divagando. Eita, faz uma escolha, moço. A lua. Talvez vocês estejam fantasiando, talvez, né? Vamos lá, vamos supor que vocês queiram realizar muitas coisas, construir uma vida, ter estabilidade, só que precisa existir um foco, uma escolha, um caminho, e não tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Cuidado para não ficar divagando, cuidado para não perder oportunidade, cuidado para não se iludir com as ofertas que te aparecem, nem tudo que reluz é ouro. Então vamos ser racional, estratégico e eficiente, mas principalmente sábio na hora de fazer escolhas, né? A lua vem falar das ilusões, dos enganos, do fantasiar, do criar um mundo imaginário, dos feitiços, do mistério, do oculto. Ou seja, faça sábias escolhas ou você pode acabar se iludindo. E talvez você já esteja um pouco iludido, enganado. Não digo com a questão. Não vou dizer que é uma questão específica, mas talvez na vida. Talvez você esteja divagando, tentando escolher alguma coisa e você esteja um pouco perdido e enganado, tá? Vamos dar continuidade. Porque a gente tem aqui 7 de. Meu Deus, o que é, gente? Nossa, Rei de Copas. Você tá muito sentimental, né? Existe uma carga emocional, uma responsabilidade aqui, um ser, né? Ser um chefe de família, uma mãe de família aqui. Mas a gente tem a energia do cansaço, do peregrinar, do fazer, de um esforço em demasia, né? Um esforço tremendo aqui. Só que a espiritualidade realmente pede para que você enxergue essa situação da forma mais clara possível. Encare a realidade. Veja a verdade. Tá? Para uns, você tem que tomar cuidado com feitiço, com ocultos, mistérios. Quem tá te enganando, quem não tá te enganando. Tem, enfim. Mas aqui eu vejo que você precisa enxergar a realidade para fazer boas escolhas. Talvez você venha de um período cansativo, de muito esforço, de responsabilidade, de ser uma figura de referência no seu trabalho ou dentro da sua casa. Mas a espiritualidade pede para que você enxergue a realidade. Porque talvez você esteja se cansando demais sem a necessidade. Talvez você entenda que precise deixar uma etapa. Esqueci o nome dessa lua, gente. Eu não estou com o meu livro aqui. Ai, gente. Mas, se eu não me engano, essa lua fala de transmutação, de mudança. Não me recordo, perdão. Mas tem 3 luas aqui. 4, de fato, né? Então, estamos falando de fase aqui. Mas, de qualquer forma, é um momento de mudança, tá, gente? Seja para uma nova fase, seja para você deixar uma etapa aí, fazendo uma escolha. E de fato, pode ser que você esteja divagando e não tomando uma decisão, e isso te traga um cansaço, um desgaste por não tomar uma iniciativa, por não escolher um lugar, algo a fazer, e aí você precisa encarar a realidade, você precisa parar de fantasiar, parar de imaginar e começar a tomar uma medida. E aí pode ser que vocês estejam extremamente sentimentais, né? Mas também existe uma carga aqui, uma referência que você quer ser, a responsabilidade que você tem, né? Se você for um homem e se você for uma mulher e estiver lidando com um homem, busque ver a verdade, sabe?
Porque talvez você esteja se desgastando, né? Mas assim, é aquele desgaste do pensar e não ter nada de material, sabe? Às vezes é isso, às vezes, para ambos os casos, falta a questão material, ver na matéria alguma coisa. E se você não está vendo na matéria, está divagando, você está se desgastando fisicamente, de certa forma, mas mentalmente. Gente, estou sentindo um calor. Que misericórdia. E nem tá tão calor assim. Rainha de espadas, vocês precisam de fato ser racionais aqui, gente. Racionais, estratégicos, calculistas, eficientes. É serem figuras que realmente vão pensar e ser coerentes, estratégicos. Com os pés no chão aqui, vendo a verdade. E aí precisam existir cortes, talvez, tomadas de decisão, né? O enforcado. Os ventos. Agora tá ventando. Então, assim, você vai precisar refletir sobre a sua caminhada, sobre a sua jornada, sobre os desgastes, sobre o cansaço, sobre todo o trabalho que você está fazendo. Então, pode ser que você esteja trabalhando em algum lugar, fazendo alguma coisa, e isso esteja te desgastando de fato, né? Então, você precisa fazer uma escolha, né? Tomar um rumo, ou a gente está falando de fato de você perceber que determinado lugar te traz um desgaste. Então, assim, ou você está se desgastando porque você tá divagando demais e não tá construindo alguma coisa na matéria, sabe? Não sendo eficiente aqui e tentando alcançar tudo, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou a gente pode estar falando de você perdendo tempo, talvez em algum lugar, sabe? Você precisa ser mais racional, estratégico, precisa tomar uma decisão, mas você precisa repensar sobre a sua trajetória, sobre alguma coisa desgastante. E se você for uma mulher e estiver lidando com um homem, você precisa analisar essa situação. Você precisa ver a verdade. Se essa história realmente tem alguma coisa benéfica ou se você está se desgastando, se você está se enganando dentro de uma história. Eita, eita. Que mais? Espiritualidade. 2 de espadas. A dúvida. A dúvida, a incerteza, a confusão mental, os conflitos, a indecisão. Você talvez não querendo ver a verdade. Então, alguns não querem ver uma verdade sobre alguém, sobre uma situação, um lugar, enquanto outros estão confusos mesmo, sabe? Tipo, eu quero fazer aquilo, eu quero realizar isso aqui, mas eu não sei o que fazer. Então, se a gente está falando de um projeto, gente, de um trabalho, de uma pesquisa, de você enxergar que o mundo está aberto para você, você precisa tomar uma decisão, escolher um caminho. E não ficar devagando, e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ou agarrar tudo. Não dá pra gente ter tudo, não dá pra gente fazer tudo, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Porque às vezes vira uma bagunça, uma loucura. E a gente se desgasta demais. Então, é o momento de você ser racional, encarar a realidade e tomar uma decisão. Porque talvez você esteja se desgastando muito ao esperar, ao não fazer, entendeu? Ao não construir na matéria. Porque às vezes é isso, gente. Às vezes o nosso desgaste, ele é tanto físico quanto mental. Mas às vezes ele é porque não houve. A energia que você poderia estar aplicando, você está, sabe, acumulando isso. Só está sendo desperdiçado. E aí, quando você realmente precisa colocar energia, você não tem. Isso acontece comigo também. Isso acontece com geralmente quem tem muito Gêmeos, Aquário e Libra no mapa, que são figuras que pensam demais e esperam. E aí toda a energia necessária foi gasta em pensar e não fazer. Para você que está num lugar e percebe que está desgastante demais, enfim, gente, pode ter fofoca, traição, mentira, enganos aí onde você tá, né? né? Você precisa tomar uma decisão. Só que aqui parece que a maior parte não quer encarar a verdade, não quer encarar a realidade, não quer tomar um partido, né? Tá indeciso, na verdade, tá estagnado, tá confuso, mas precisa. Você vai ficar na dúvida aqui no que fazer, mas você precisa
fazer alguma coisa, tomar partido. E se for uma relação, né, se você se relacionar com um homem, né, a gente tem aqui, né, gente, a figura masculina, mas a gente pode estar falando de um homem lidando com uma mulher lidando com um homem. Ou, sei lá, gente, enfim, cada um sabe do seu, né? Você pode ser uma mulher e se relacionar com uma mulher, se relacionar com um homem, e vice-versa. Mas aqui a gente tem uma figura masculina. Mas se você for uma mulher ou um homem se relacionando, né? Ou não binário também, você talvez esteja se cegando, não querendo tomar partido, não querendo fazer alguma coisa, se cegando, né? Ficando caladinho, sabe? Não, vou esperar mais um pouco. Só que a espiritualidade está dizendo, olha, está trazendo desgaste, tá? E em algum momento você vai ficar meio estagnado, a situação não vai andar. E aí isso vai causar mais conflito interno, mais confusão mental. A última, por favor, espiritualidade. Oito de paus apareceu aqui. É hora de fato movimentar, gente. Valete de copas. Tá? Falei de movimentar, gente. Eu acho que é hora de vocês buscarem os sonhos de vocês buscarem o que o coração de vocês está pedindo, né? Porque esse personagem, ele é apaixonado, ele é sonhador, ele é criativo, ele é aventureiro, ele se arrisca, ele quer uma coisa boa para ele. Entende? Ao mesmo tempo, eu sinto que você pode estar lidando com uma pessoa imatura, porque tá bem debaixo do rei. Então, é como se regredisse, né? Como se voltasse. Como se essa pessoa estivesse num estágio, como eu posso dizer, anterior, infantil, imaturo, sabe? Ó, três de espadas. No fundo, três de espadas. Três de ouros aqui. Gente, é hora de você tomar partido, fazer um movimento, levantar, colocar alguma coisa em prática. Seja um trabalho. Eu quero muito trabalhar com uma coisa, mas eu também estava pensando na outra coisa. Vai fazer alguma coisa. Você pode ter o apoio, você pode ter ajuda, você pode trabalhar em equipe, você pode desenvolver um bom trabalho aqui. Mas você precisa escolher. Se for um relacionamento, gente, olha, a vida tá aberta para você conhecer pessoas, se relacionar e ser feliz. Você não pode ficar enclausurado, preso dentro de uma história, numa coisa que não anda, tá? E aqui também a gente tá falando de uma oferta romântica, né? Então pode ser que para alguns chegue uma oferta romântica nova. Talvez você esteja lidando com uma pessoa infantil, uma pessoa imatura que não toma partido, que é aventureira demais, talvez. Sonhadora, que não sabe, fica muito no falar e na hora de colocar em prática é o tipo de pessoa que você percebe que não está tão presente. Você sente que você tem uma história com a pessoa, mas essa história ela não é aterrada, ela não é sólida, ela não é firme, tá? Então, assim, pode ser vocês também, né? Não tomando um partido. Eu ia falar outra coisa. Esqueci. Mas, gente, tá na hora mesmo de vocês tomarem uma decisão aqui. Tem uma proposta nova, tem caminhos. E aí o três de espadas, gente, ele vai... Ó, o cinco de espadas aqui, ó. Cinco de espadas fala do conflito, do ataque, das brigas, das disputas, da rivalidade, das... Realmente, de certa forma, intriga, né? Mas o três de espadas, a gente vai falar da decepção, do desgosto, da tristeza, da melancolia, do sofrimento. Então, você insatisfeito com algum lugar, com alguma pessoa, você decepcionado, você sendo traído, enganado, mas você saindo de coração partido ou você indo contra o seu coração também, né? Essa carta falou sobre isso. Então, em algum momento você pode permanecer dentro de uma cegueira, relutando dentro de uma situação, dentro de um espaço, dentro de uma história, né? Dentro de um relacionamento, talvez. E em algum momento você vai falar: não, chega, acabou, isso não dá mais pra mim. Entendeu? Mas a cada um vai saber como é que tá aí. Mas é muito interessante porque
você vai fazer uma virada de chave aqui. Entendeu? Eu esqueci que eu queria falar, gente. Meu Deus, foi embora. Você pode estar lidando com uma pessoa mais infantil que você. E tem algo que você quer estabelecer, quer conquistar, quer ter firme. E essa pessoa está mais distante, divagando, talvez. Está muito mais sonhadora e menos pé no chão. Porque aqui tem a responsabilidade afetiva, né? Tem a maturidade. E o valete não tem essa maturidade. Ele não tem tanto essa maturidade. Vamos ver com as cartas xamânicas, um animal, uma mensagem para vocês? Mas é isso. E foi uma coisa que eu senti, que essa história toda é decepcionante, é desgastante, que não cabe. O Três de Espadas confirmando, sabe? Cartas xamânicas. Eita. Cartas xamânicas. Qual é a mensagem para o signo Sagitário? Por favor. Para este momento. Então, seja lá o que for, a espiritualidade está pedindo para você tomar partido. Porque de qualquer forma você vai ter que fazer isso. O coiote. Gente, deixa eu olhar, porque eu não lembro a mensagem do coiote. Eu vou olhar no livreto, calma aí. Sagitário, eu vi aqui a história muito boa. Fala sobre, né, a carta do coiote. Vai falar sobre os enganos. Então, cuidado para você não ser enganado. Cuidado com a autossabotagem. Cuidado tentando camuflar a verdade, tentando não enxergar as coisas que estão acontecendo. É hora de encarar a realidade, mesmo que a realidade seja amarga. É hora de você entender que você percebeu um desastre, perceber que uma coisa fracassou, que uma coisa não deu certo, mas saber superar, rir, seguir em frente é muito importante aqui, sabe? Então, se uma coisa não deu certo, fracassou, mas você percebeu a verdade, ótimo. Sorria para a vida, que a vida vai sorrir para você. Siga em frente, porque isso vai ser muito importante. Agora, se você está também se auto-sabotando, a espiritualidade pede para que você pare com isso. Pare de se auto-sabotar, pare de se enganar, pare de tentar, sabe, procrastinar. Pare de retardar alguma coisa, pare de prolongar alguma coisa. Então, pode ser que você queira trabalhar com uma coisa e você esteja com medo e por isso você se auto-sabota e não toma partido, não faz alguma coisa. É hora de parar com isso. Ou se você, né, se sente insuficiente ou por algum motivo você está retardando o processo, alguma coisa a se desenvolver, seja um trabalho, uma pesquisa, um projeto ou uma história, para de fazer isso. A espiritualidade está pedindo para você parar de se auto-sabotar. Pare de fazer jogos que estão atrapalhando o seu desenvolvimento, o progresso de uma situação. E se você, né, percebeu que uma história ela já não cabe, não faz sentido, é uma fachada, é uma mentira, para também de se enganar. É hora de seguir em frente e encarar a verdade. Essa carta fala de você se colocar em armadilhas e de você se afundar, se afundar, se afundar. É hora de encarar a verdade. Para de fugir da realidade. Esse personagem é o tipo de personagem que, ao brincar com fogo, coloca fogo no próprio rabo. E aí, desesperado, tentando apagar o fogo, se joga dentro de um lago e acaba quase se afogando. Ou seja, ele entra numa armadilha e tenta se salvar dela e cai na outra. Você tem que rir mesmo de alguns desastres, de algumas situações, mas tem que seguir, sabe? Para de tentar ludibriar, de enganar, de sabotar. E cuidado para você não ser enganado, tá bom? Sagitário, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Um beijo, boa sorte, até a próxima.